não chorar essa luz da lua. Oh, oi, já estamos gravando? Ai! Hoje a gente vai falar da Páscoa. Você tem ideia de como surgiu isso? Por que que o coelho é o símbolo da Páscoa? Vinha até de coelhinha da lua, brincadeira. A Páscoa é hoje uma das maiores comemorações dos cristãos. Mas a gente sabe que, na realidade, virou uma grande festa de troca de chocolate. Como é que isso acontece? Você tem noção? Então, já curte aqui, já clica no joinha, já se inscreve no canal e vem história! O termo Páscoa vem da palavra judaica Pesach, ou Pesach, não sei como pronuncia, que é de uma celebração judaica que acontecia lá perto da primavera. Essa celebração relembra a libertação do povo hebreu do Egito. Já no cristianismo, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo, que aconteceu 3 dias após ele ter morrido na crucificação. A morte e a ressurreição de Cristo teriam ocorrido na mesma época que a celebração judaica, e é por isso que houve uma associação da palavra Páscoa entre as duas religiões. Porém, ao longo dos anos, durante a expansão do cristianismo, principalmente na Europa, outros símbolos de outras culturas, outros aspectos foram sendo incorporados ao cristianismo, até para facilitar a conversão de outros povos ao cristianismo. Isso foi uma coisa que a Igreja Católica fez bastante e deu super certo. A Igreja Católica, ela foi incorporando aspectos dos povos germânicos que existiam ao norte da Europa, e por isso a gente tem hoje uma Páscoa com símbolos que vêm de diversas culturas. Só para você que não lembra, os povos germânicos são aqueles mesmos que invadiram o Império Romano e acabaram com a raça dos romanos? Pois é, são eles mesmos. Só para você não esquecer. Para vocês terem uma ideia, existia um culto a uma deusa germânica chamada Eoster, ou então Ostara. E olha que curioso, eu não sei se estou pronunciando certo, mas esses nomes deram origem à palavra em inglês Easter, que é Páscoa, e também em alemão Ostern, todos eles derivando então do nome desta deusa. Tanto celtas quanto germânicos faziam celebrações em homenagem a essa deusa. E olha que interessante, essas celebrações aconteciam exatamente na mesma época que a Páscoa cristã. Os ovos e o coelho eram símbolos de fertilidade para esses povos celtas e germânicos e estavam associados à deusa Ostara. Ela era conhecida como a deusa da aurora, da primavera, da ressurreição e do nascimento. Conseguiu entender de onde veio a associação da Páscoa cristã e dessa deusa? Mas então por que ovos e coelho? Né? O significado da deusa vai lá, a palavra, mas e esses outros? Bom, isso tem um pouco a ver a uma lenda relacionada a essa deusa. Vou contar aqui para vocês bem rapidinho um pouquinho dessa lenda. Segundo a lenda, Ostara amava crianças e um belo dia num jardim ela estava rodeada de crianças quando um pássaro veio e pousou no seu colo. E ela disse algumas palavras mágicas e esse pássaro se transformou numa lebre, que era o animal favorito dela. As crianças adoraram e por um tempo isso foi muito divertido, foi muito legal. Mas com o passar do tempo, a lebre começou a ficar triste, porque ela não podia mais voar. E as crianças começaram a perceber isso. E chegaram então na Ostara e falaram o que estava acontecendo. Ela ficou com muita dó do pássaro, que agora era uma lebre, e ela quis reverter o seu encanto. Mas ela já não conseguia mais, porque não era mais primavera, né? Já era inverno, e ela já não tinha mais tanta força para reverter então o encanto. Aí ela decidiu então esperar chegar a primavera
para ela ter mais forças, né, já que a primavera era a estação dela, para que ela conseguisse reverter esse encanto. Quando chegou a primavera, Ostara conseguiu transformar a lebre em um pássaro por um curto período de tempo. Nesse período, o pássaro voou alegremente e botou ovos em agradecimento a Ostara por ter lhe devolvido a possibilidade de voar, mesmo que fosse por um curto período. Quando o pássaro virou lebre novamente, ele pegou esses ovos, pintou e entregou de presente para as crianças e para a deusa, para agradecer o que tinha acontecido. E Ostara ficou muito feliz e, em reconhecimento a todo o esforço dessa lebre, ela colocou a imagem desta lebre na lua. Essa lenda então já fala que foi a deusa Ostara que criou essa imagem de coelho na lua. E também a deusa Ostara colocou essa imagem na lua de um coelho para lembrá-la de nunca mais intervir na natureza dos seres vivos. Você viu só nessa lenda o quanto de simbologia tem? A gente tem dentro da nossa cultura muito mais dos povos antigos, germânicos e celtas do que a gente pode imaginar. Esses povos que antes eram considerados pagãos pela Igreja Católica, mas que hoje a história considera povos com culturas riquíssimas e extremamente interessantes de se conhecer e estudar. E foi dessa mistureba que surgiu a nossa Páscoa. Então agora você sabe por que é que os ovos são símbolos da Páscoa, né? E por que o coelho também é um símbolo da Páscoa. Em alguns países é muito comum as crianças brincarem de pintar os ovos, ovos de galinha mesmo, pintar os ovos, esconder os ovos e depois procurar esses ovos coloridos. É uma brincadeira entre as crianças e vem dessa cultura germânica e celta. Se você gostou, curte aqui o vídeo, já compartilha com todo mundo, para todo mundo saber de onde veio esses símbolos que a gente tem tanto na nossa Páscoa. Boa Páscoa para quem é cristão, boa Ostara para quem gostou da história dela e para quem não acredita, apenas gosta do chocolate, boa trocas de ovos de chocolate, que também é uma delícia, eu amo. Cadê o meu chocolate? Até semana que vem e tchau!